primeira vez que vi sangue no meu lençol não foi quando menstruei. Foi quando César me violentou sob o mesmo teto onde minha mãe dormia. O grito que tentei soltar ficou preso na garganta quando ele tapou minha boca com aquela mão áspera que cheirava a cigarro e suor. Sua mãe sabe que estou aqui, ele sussurrou, seu hálito de cachaça queimando meu rosto enquanto rasgava minha camisola como quem rasga papel de embrulho depois da festa. O lençol branco que meu pai tinha comprado antes de morrer, o último presente dele para mim, foi manchado não só com sangue, mas com a inocência que me foi arrancada entre súplicas silenciosas. Enquanto o César se vestia, ajeitando a camisa social como se tivesse acabado de fechar um negócio, ouvi o assoalho ranger lá fora e vi pela fresta da porta. Era minha mãe, parada, escutando tudo. Nossos olhos se encontraram por um segundo, os meus inundados de lágrimas, os dela secos como o inverno de Curitiba. Antes dela se virar e voltar para o quarto dela como se nada tivesse acontecido. Eu tinha só 14 anos, uma guria que ainda dormia abraçada com a boneca de pano, quando ele arrancou de mim não só a virgindade, mas todo o futuro que sonhava ter. Cada noite que ele voltava, autorizado pela minha própria mãe, que coincidentemente saía para comprar pão que nunca chegava, era como ser enterrada viva mais um pouquinho. O sangue secava, mas a ferida só aumentava. Quando a barriga começou a crescer, a mãe sorriu daquele jeito que nunca vou esquecer, esfregando as mãos como quem finalmente fecha um negócio lucrativo. Agora ele vai ter que casar mesmo. E casou. No cartório de papel passado, ela me entregou como quem entrega um pacote e recebe o troco. A filha, que era um peso, virou moeda de troca. A menina que recitava os ossos do corpo humano, sonhando em ser médica, virou mulher à força, arrastando uma barriga e uma sentença que só terminou em 2019, quando olhei para o caixão dele e senti pela primeira vez em 54 anos que podia respirar sem pedir permissão. Meu nome é Serafina Oliveira. Tenho 79 anos. Meu nome é Serafina Oliveira. Tenho 79 anos e conto essa história diretamente da minha cozinha aqui em Curitiba, onde construí do zero 2 restaurantes que hoje são referência na cidade. Quem me vê agora, com as costas meio encurvadas e essas mãos cheias de rugas, talvez não imagine que já fui a menina abusada que engravidou do próprio algoz, nem que me transformei na mulher que fez ele rastejar por mais de 40 anos. É que a vida dá essas guinadas, né? A gente acha que só tem um caminho, mas daí vem uma curva que muda tudo. Enquanto conto essa história, fico curiosa para saber de onde você está me ouvindo. Será que em Curitiba ainda existem meninas como eu fui? Ou será que você é de outro canto desse Brasilzão, onde mães ainda decidem o destino das filhas como minha mãe tentou decidir o meu? Conta aí nos comentários seu nome e de onde você está me escutando. Me ajuda a saber se essas histórias ainda acontecem por aí. Minha mãe, Salvatina, um nome bonito para uma mulher que não salvou nem a própria filha, convidava César para jantar quase toda semana. Ele tinha 29 anos, era supervisor da confecção onde ela trabalhava e para ela representava a oportunidade de se livrar de mim. Ela nem disfarçava quando dizia: hoje em dia quem escolhe marido para filha é a mãe. Capaz. Como se eu fosse mercadoria para ser negociada. Nem imaginava eu que aqueles jantar eram na verdade audição para o homem que acabaria sendo meu carrasco por mais de meio século. O pior, sabe, é que ele nem precisava ter feito o que fez. A mãe já tinha praticamente me vendido para ele. Mas não bastava ter o consentimento dela, não. Ele queria mostrar poder, queria me quebrar. E quebrou por um tempo. Até aquele maldito dia, eu era só uma menina que gostava de estudar e sonhava com outra vida. Depois, virei uma estatística. Mais uma que casou cedo demais, com barriga e sem escolha. Mas diferente de muitas, eu consegui dar a volta por cima. Nossa, mas bem por cima mesmo. Não nasci assim, sabe? Com esse jeito de quem não baixa o olho pra ninguém, com essa voz que não treme nem quando tô contando as partes mais difíceis. Aprendi na marra. Cada fio branco desse meu cabelo
que nunca atingi porque para mim representa vitória, foi conquistado no sofrimento ou na luta. Esse relógio aqui no pulso com a pulseira toda gasta foi presente do seu Genaro, o italiano que mudou minha vida. Mas isso é história para depois. Sempre tive essa mania de usar camisa bem passada, mesmo quando tô só em casa. O povo acha que é frescura, mas é marcação de território. Depois que você passa fome e humilhação, cada detalhe vira uma forma de dizer: agora mando eu. As mãos também contam história. São de quem comandou cozinha por décadas, de quem deu ordem e foi obedecida. Bem diferente daquela Serafina de 14 anos que não podia nem decidir se queria casar. Meu pai, Inácio, era carpinteiro. Nossa, que homem bom que ele era. Trabalhava o dia todo naquela marcenaria pequena, mas sempre voltava com alguma coisinha para mim. Uma florzinha, um doce ou só uma história engraçada que tinha ouvido. Foi ele que me ensinou que mulher tem valor, que eu podia sonhar com ser médica, que estudo era o caminho. Minha filha vai ser doutora, ele dizia para os clientes, todo orgulhoso quando eu mostrava as notas boas da escola. Aprendi a gostar de cozinhar por causa da avó paterna, a nona Lucia. Mesmo com pouco dinheiro, ela fazia milagre na cozinha. Enquanto eu estava com ela, depois da aula, montava escondido uns caderninhos de receita. Era para ser só um passatempo, nunca imaginei que ia virar meu ganha-pão e depois minha salvação. A avó dizia: na vida, Serafina, quem sabe fazer comida nunca passa necessidade. Todo mundo precisa comer, até os ricos. Tudo mudou quando o papai morreu. Eu tinha só 12 anos. Foi um acidente na marcenaria. Uma máquina que falhou. Pegou ele desprevenido. Nem gosto de lembrar dos detalhes. Mas depois daquele dia, a mãe virou outra pessoa. Antes ela era calada, meio triste, mas não era ruim comigo. Depois virou uma mulher fria, calculista. Lembro da primeira vez que entendi que ela me via como um peso, um investimento que tinha que dar retorno. Foi quando ela rasgou meu caderno de escola porque eu estava gastando folha à toa. Com o pai não tinha mais, a mãe começou a trabalhar na confecção que ficava ali perto de casa. Ela costurava o dia todo, voltava cansada, resmungando da vida. E eu fui ficando cada vez mais sozinha, mais escondida nos meus caderninhos de receita, nos meus sonhos. A escola era meu refúgio. Tirava nota boa, os professores gostavam de mim. A professora Ruth até conversou com a mãe sobre eu ganhar bolsa para continuar estudando depois do ginásio. A mãe sorriu na frente dela, mas em casa me disse que estudo não enche barriga. Lembro como se fosse hoje. Eu estava lavando a louça do almoço quando a mãe chegou com aquela cara de quem tinha arranjado a solução para todos os problemas. Serafina, ela disse, conheci um homem bom lá na fábrica. É supervisor, ganha bem, tá procurando uma moça direita para casar. Falei de você, ele vem jantar aqui domingo. Fiquei paralisada. Nem consegui responder. Ela interpretou meu silêncio como concordância. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. No domingo, lá veio ele, César Augusto Mendonça. Um nome pomposo para um monstro disfarçado de gente boa. Chegou com um ramo de flor mixuruca na mão, cabelo lambido de brilhantina, cheirando a loção barata. Olhou para mim de um jeito que já me deu calafrio. A mãe ficou toda animada, servindo o melhor que tinha, usando o guardanapo de pano que era só para ocasião especial. Ela nem percebeu, ou fingiu não perceber, como ele ficava me olhando. Depois desse primeiro jantar, ele começou a aparecer com frequência. Sempre trazia algum presentinho esperto, um caderno novo, um lápis de cor, coisa que sabia que ia me agradar. Eu, boba que era, até comecei a achar que ele não era tão ruim. Ele conversava comigo sobre meus estudos, fingia que se interessava pelo que eu queria ser no futuro. Só que aos pouquinho começou a mudar. Um elogio mais atrevido aqui, uma mão que sem querer roçava no meu braço ali. E a mãe sempre incentivando, sempre deixando a gente sozinho para se conhecer melhor. Agora eu entendo que ela e ele tinham um acordo. Não sei se falado ou silencioso, mas tinham. A mãe começou a sair mais, dizendo que precisava resolver coisa na rua.
César vai passar lá em casa. Fica lá com ele, faz um cafezinho, ela dizia. Nas primeiras vezes, ele só ficava lá, conversando. Mas logo percebi que ele estava planejando, estava me cercando igual onça cerca a presa antes de dar o bote. O pior dia da minha vida começou igual qualquer outro. Era uma quarta-feira, eu tinha ido para a escola de manhã, voltado, feito o almoço. A mãe disse que ia no médico, que ia demorar. Nem fazia sentido. Ela nunca ia em médico. Mas eu acreditei. Quando César apareceu na porta dizendo que tinha combinado com a Salvatina de passar lá, não desconfiei. Achei estranho, mas deixei ele entrar. Foi meu maior erro. Eu estudava na 7ª série. Imagine, uma piá que mal sabia da vida, que sonhava em ser médica, que ainda brincava de vez em quando com a bonequinha de pano que o pai tinha feito. Naquela tarde, esse sonho foi destroçado. César não veio para conversar, não veio para me conhecer melhor. Ele veio para tomar o que achava que já tinha comprado, com os presentinhos barato, e a bajulação à minha mãe. O resto dessa parte da história é difícil de contar, mas preciso. Porque muita menina por aí pode estar passando pelo mesmo, achando que não tem saída. Naquela tarde, quando a mãe coincidentemente saiu, César mostrou quem realmente era. Ele fechou a porta, virou a chave, e quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele só deu um sorriso que nunca mais vou esquecer. Agora nós vamos conhecer melhor Serafininha, ele disse, com uma voz que não era mais a voz educada que usava na frente da mãe. Nossa, ainda me dá um treco no estômago quando lembro. Não vou entrar em detalhes que podem machucar quem está me ouvindo, mas digo só que ele não se importou com meus não, com minhas lágrimas, com meus pedidos para parar. Quando acabou, eu estava jogada na minha cama, o lençol branco manchado de vermelho, um pedaço da minha alma arrancado para sempre. E ele, ajeitando a roupa, só disse: "Agora você é minha. E não adianta contar para ninguém, porque foi sua mãe que me convidou." Saiu tranquilo, como se tivesse só tomado um café. A mãe voltou tarde aquele dia. Eu já tinha lavado o lençol, tomado banho até a pele ficar vermelha de tanto esfregar, me encolhido num canto do quarto. Quando ela me viu, tenho certeza que soube o que tinha acontecido, mas não falou nada. Nada! Só perguntou se eu tinha feito café pro César, se ele tinha ficado satisfeito. Que palavra horrível para usar, meu Deus! Ali eu soube. Ela sabia o tempo todo. Não foi coincidência, não foi acidente. Nas semanas seguintes, ele continuou vindo. E continuou acontecendo. Às vezes a mãe ficava em casa, mas coincidentemente saía para comprar pão, visitar uma vizinha e demorava tempo demais. Eu tentava me esconder, ficar perto de outras pessoas, mas numa casa pequena como a nossa, não tinha para onde fugir. E cada vez que acontecia, um pedacinho da Serafina sonhadora morria. Comecei a tirar nota ruim, a faltar na aula. A professora Ruth até foi em casa perguntar o que estava acontecendo. A mãe disse que eu estava com problema de mulher. Que ironia cruel, né? 2 meses depois, percebi que estava enjoando muito, que a menstruação não vinha. Mesmo novinha, eu sabia o que isso significava. Fiquei desesperada. Contei para a mãe, achando que agora sim ela ia se revoltar, ia me defender. Que nada. Ela ficou estranhamente calma, como se já esperasse por isso. "Bom", ela disse, "agora vocês vão ter que casar." Não era uma lamentação, era quase comemoração. O casamento foi no cartório, sem festa, sem alegria. Eu de vestido simples, barriga ainda imperceptível, olho inchado de tanto chorar escondido. César com o mesmo cabelo lambido de brilhantina e a mãe sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. "Agora você está encaminhada na vida", ela disse. Encaminhada para o inferno. Isso sim. Foi só o começo do meu tormento. Mas também, sem que eu soubesse, foi o início do meu plano de libertação. Porque quem toca no fundo do poço só tem um caminho, para cima. E aqui tô eu hoje, Serafina Oliveira, dona de 2 restaurantes em Curitiba, respeitada na cidade, com um filho, neto, bisneto. As marcas daquele tempo ainda estão aqui, dentro de mim.
Mas a menina quebrada virou uma mulher de aço. Querem saber como? Como transformei o maior pesadelo da minha vida numa história de superação? Como fiz César pagar cada lágrima que derramei? Então, continua ouvindo. Porque essa história é comprida, doída, mas tem um final que vai te surpreender. Bom, eu falei que essa história ia se estender, né? Vamos voltar um pouquinho antes daquele dia horrível, porque vocês precisam entender como o César foi se aproximando, igual uma aranha que vai tecendo a teia devagarinho. Ninguém cai numa armadilha dessas de um dia para o outro. O predador sabe esperar o momento certo. Antes de tudo acontecer, o César já vinha lá em casa quase todo domingo. No início não dei bola, achei que era só mais um colega de trabalho da mãe. Mas ele sempre trazia alguma coisinha para mim. Não era nada caro, veja bem, era estratégico mesmo. Um dia, apareceu com uns lápis coloridos que eu tanto queria para a escola. Outra vez, trouxe um caderno com capa dura, uma raridade para uma família simples como a nossa. Eu ficava toda boba, porque ninguém nunca tinha dado esse tipo de atenção para mim depois que o pai morreu. Os olhos dele me seguiam pela casa. Na época, eu não entendia direito, mas sentia um desconforto. Sabe quando você percebe que tem alguém te olhando? Pois então. Eu estava servindo café, arrumando a mesa, e quando virava, lá estava ele, com aqueles olhos parado em mim. Quando percebia que eu tinha notado, ele desviava, mas logo voltava. Era um olhar que hoje eu reconheceria na hora como impróprio, mas naquela época eu não tinha ideia do perigo. Ele começou com um comentário que parecia um elogio, mas não eram. "Como você está se desenvolvendo bem, Serafina?" Ele dizia, olhando para o meu corpo que mal tinha começado a mudar. Ou então, "Essas meninas de hoje viram moça mais cedo, né?" A mãe, em vez de cortar esse tipo de conversa, concordava. "É verdade, César, a Serafina já está prontinha para casar." Prontinha? Eu mal tinha largado as bonecas. Mas eles falavam de mim como se eu não tivesse ali, como se eu fosse uma mercadoria sendo avaliada. Reparo agora que a minha mãe sempre dava um jeito de sair quando ele estava lá. No começo era só por alguns minutos. "Serafina, fica aí conversando com o César enquanto vou ali no armazém." E demorava bem mais que o necessário. Depois passou a sair por horas. "Preciso ir na farmácia", ela dizia, mas a farmácia era a 2 quadras de casa. Como é que ela gastava 3 horas nisso? Agora sei que era tudo combinado entre eles. A primeira vez que ele me tocou, sem querer, foi numa dessas saídas da mãe. Eu estava na cozinha, lavando a louça do café. Ele veio pegar um copo d'água e passou a mão na minha cintura, devagarinho. Congelei na hora. Senti um arrepio ruim, daqueles que não é de frio, é de medo mesmo. "Foi mal, tava só passando", ele disse, com aquele sorrisinho no canto da boca. Não consegui nem responder, só fiquei olhando para o copo que estava lavando, esperando ele sair. Daí por diante, esses acidentes foram ficando mais frequentes. Uma mão que roçava no meu braço, um abraço demorado demais quando chegava ou saía, um beijo no rosto que era quase no canto da boca. Uma vez ele até passou a mão no meu cabelo dizendo: "Que cabelo macio, sua mãe cuida bem de você." Mas o olhar não tinha nada de paternal. Era um olhar que me despia. O pior era que foi aumentando, sabe? Como se ele estivesse testando até onde podia chegar. Começou a fazer comentários sobre como eu seria boa esposa, como eu aprenderia rápido as coisas que uma mulher precisa saber. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, mas meu corpo sabia. Meu corpo sentia o perigo. Eu começava a tremer quando ouvia a voz dele na porta. Inventava desculpa para ficar no quarto, dizia que tinha lição de casa. A mãe percebeu que eu estava evitando ele e começou a me forçar. "Que falta de educação é essa? O César vem até aqui te trazer presente e você se esconde?" Ela me obrigava a ficar na sala, servir café, sentar perto dele. Uma vez até me deu um beliscão disfarçado quando tentei sair depois de servir o bolo. "Fica aqui conversando, menina malcriada", sussurrou entre dentes, com aquele sorriso falso no rosto. Tinha algo podre acontecendo naquela casa. A mãe e o César trocavam olhares, tinham uma linguagem só deles.
Ele dizia: "Hoje tá um dia bonito, né?" E ela respondia: "É mesmo, acho que vou aproveitar para visitar a comadre." Era uma deixa, um código entre eles. E eu, bobinha, achava que eram só coincidência. Até hoje me pergunto o que ele prometeu para ela. Dinheiro? Estabilidade? Ou só se livrar da filha que era um peso depois que ficou viúva? Aquela quarta-feira que mudou tudo foi o culminar de um plano que já estava em andamento há meses. A mãe saiu cedo, disse que ia no médico, que ia demorar. Nem me olhou direito quando saiu. 1 hora depois, a campainha tocou. Era ele, o César, com uma caixa de bombom na mão. "Sua mãe pediu para eu ficar com você até ela voltar", disse, entrando sem esperar convite. Lembro que olhei para o relógio da sala. Eram 2 da tarde. A mãe nunca voltava antes das 6, quando ia no médico. Me lembro da sensação de estar encurralada. Aquele dia estava diferente. Não era mais aquele homem que fingia ser gentil. Algo nos olhos dele tinha mudado. Mais tarde aprendi que predadores têm esse olhar quando sabem que a presa não tem escapatória. Ele sentou no sofá, me mandou sentar do lado dele. Obedeci porque tinha medo. Abriu a caixa de bombom, me ofereceu. "Come, Serafina, é do bom", ele disse. Mas nem eu conseguia engolir nada com aquele nó na garganta. Ele começou a falar coisas que uma menina de 14 anos não devia ouvir. Como eu era bonita, como ele tinha planos para nós, como ia me ensinar tudo o que eu precisava saber. Tentei me levantar, dizendo que precisava estudar. Ele segurou meu braço com força. Foi aí que vi o monstro por trás da máscara. "Não vai a lugar nenhum", ele disse, com uma voz que não era mais a mesma. "Sua mãe sabe que estou aqui, sabe o que vai acontecer. É ela que quer isso." Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. A confiança na minha própria mãe, a sensação de segurança no meu próprio lar, tudo virou pó. Eu era só uma criança, ele era um homem de 29 anos, forte, determinado. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. O gosto amargo de medo tomou conta de tudo. "Se gritar vai ser pior", ele avisou. E foi me empurrando para o quarto, aquele mesmo quarto onde eu sonhava ser médica, onde eu escrevia as receitas da avó no meu caderninho secreto. O que aconteceu depois, Deus me perdoe por lembrar, foi brutal. Não só pela dor física, que foi terrível, mas pela dor da traição. Enquanto ele abusava de mim, na cama onde eu dormia desde pequena, eu olhava para o teto e pensava na minha mãe. Como ela podia? Como? Que tipo de mãe permite isso, planeja isso? Nem chorar eu conseguia mais. Estava paralisada, como se tivesse saído do meu próprio corpo para não sentir o que estava acontecendo. Quando acabou, ele se vestiu como se nada tivesse acontecido. Ajeitou a gravata, passou a mão no cabelo lambido. "Agora você é minha", ele disse, sem nem olhar direito para mim. "E não adianta fazer escândalo. Sua mãe sabe, foi ela que me convidou. Quem vai acreditar em você contra nós dois?" E saiu, me deixando ali, destruída, sangrando, com pedaços da minha alma espalhados pelo chão junto com a minha inocência. Fiquei horas deitada, sem conseguir me mexer. Quando finalmente levantei, o lençol estava manchado de sangue. Arrastei-me até o banheiro e me enfiei debaixo do chuveiro, esfregando a pele até ficar vermelha. Mas a sujeira que eu sentia não saía com água e sabão. Era uma sujeira por dentro que nenhum banho do mundo ia limpar. Lavei o lençol no tanque, esfreguei até as mãos doer. Não queria que ninguém visse, não queria ter que explicar. A mãe voltou no fim da tarde. Olhou para mim, para o meu rosto inchado, para o meu olhar vazio e não falou nada. Nada. Só perguntou: "O César ficou aqui? Você foi educada com ele?" Como se eu tivesse recebido uma visita normal, como se fosse só mais um dia qualquer. Ali eu soube com certeza. Ela sabia. Ela tinha planejado. Foi uma cortina que caiu, que me mostrou quem ela realmente era. Nas semanas seguintes continuou acontecendo. Ele começou a vir mais vezes. A mãe sempre dava um jeito de não estar, ou de sair rapidinho. Eu tentava evitar, me trancar no banheiro, fingir que estava doente. Nada adiantava. Ele tinha passe livre.
E cada vez que acontecia, um pedaço menor de mim sobrava. Comecei a faltar na escola, não conseguia mais me concentrar. As notas caíram. A professora Ruth notou, claro, mas o que eu ia dizer? Que minha própria mãe tinha me vendido? Foi mais ou menos 2 meses depois que o horror se transformou em pesadelo completo. Comecei a passar mal toda manhã. Um enjoo que não passava, uma sensação de peso no corpo todo. A menstruação, que nunca tinha sido muito regular mesmo, não veio. Primeira vez, pensei que era o estresse. Segunda vez, comecei a suspeitar. Na terceira vez, já sabia. Tava grávida, aos 14 anos, do homem que tinha destruído minha vida. Fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, a quem recorrer. Minha mãe claramente não era uma opção. Acabei desabafando com uma vizinha, a dona Teresa, que morava 2 casas depois da nossa. Era uma senhora de uns 50 anos, parteira de mão cheia, que tinha ajudado a trazer metade das crianças do bairro ao mundo. Ela logo percebeu o que estava acontecendo. "Menina, você tá grávida, não tá?" Ela perguntou, olhando bem nos meus olhos. Quando confirmei, chorando, ela não me julgou. Foi a primeira vez que alguém me olhou com compaixão depois que tudo começou. "Quem fez isso com você?" perguntou. Contei tudo, entre soluços. Sobre o César, sobre a mãe, sobre os abusos, sobre o medo. Ela me abraçou forte, me deixou chorar no ombro dela. "Meu Deus do céu, criatura, que horror!" ela dizia, passando a mão no meu cabelo. "Mas agora não tá sozinha mais. A Teresa vai te ajudar." Foi ela que me deu chá de camomila quando os enjoos eram forte demais. Foi ela que guardou comida para mim quando, depois que contei para a mãe, a comida lá em casa começou a ser racionada como castigo. "Você queria chamar a atenção do César, agora aguenta", a mãe dizia, como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse pedido por aquilo tudo. Quando contei para a mãe sobre a gravidez, a reação dela me deu nojo. Não teve surpresa, não teve raiva do César, não teve preocupação comigo. Teve só um sorrisinho no canto da boca e um comentário que nunca esqueci. "Bom, agora ele vai ter que casar mesmo." Como se fosse esse o plano desde o início. Forçar um casamento através de uma gravidez, usando a própria filha como isca, como armadilha. O César também não se abalou quando soube. Parecia até aliviado. "Bom, agora vamos oficializar", disse, como se estivesse falando de um contrato de trabalho, não de um casamento. Não houve pedido, não houve anel, não houve nada que nem de longe parecesse amor ou cuidado. Era uma transação comercial, onde eu era a mercadoria sendo passada de um dono para outro. O casamento foi no cartório, numa quarta-feira de manhã. Eu com um vestido simples que a mãe costurou, nada de branco, era um azul desbotado mesmo. Não tinha aliança, isso só veio depois, quando ele comprou a mais barata que encontrou. Não teve festa, não teve foto, não teve nada que parecesse celebração. Os convidados eram só a mãe, o César e 2 colegas dele da fábrica que mal conheciam meu nome. Assinei o papel com a mão tremendo, mal conseguindo segurar a caneta. Ali, naquele cartório frio e impessoal, me tornei Serafina Mendonça, a esposa criança de um monstro. Lembro do escrivão olhando para mim com uma cara de dúvida, talvez pensando que eu era nova demais. Mas um aceno da minha mãe confirmando e alguns papel que ela tinha providenciado, Deus sabe como, foram suficiente para fazer vista grossa. Ninguém se importou com a menina de olhar vazio que saiu dali carregando uma sentença de décadas. Fomos morar numa casa pequena nos fundos da casa da mãe dele. Era quase um puxadinho, com um quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro que mal dava para se virar dentro. A sogra, Dona Matilde, era uma versão feminina do próprio César. Fria, calculista, me olhava como se eu fosse sujeira que o filho tinha trazido na sola do sapato. "Essa daí é muito nova, não vai saber cuidar de casa direito", ela dizia, alto o suficiente para eu ouvir. A vida de casada começou como uma extensão do pesadelo. César controlava tudo: o dinheiro, a comida, as horas que eu podia sair, que eram quase nenhuma.
Só podia ir na venda com uma lista escrita por ele, com o dinheiro contado. Se voltasse com um troco diferente do que ele calculava, era motivo para interrogatório, para acusação, às vezes até para tapa na cara. Tá gastando meu dinheiro com o quê? Com quem? Berrava, como se eu tivesse para onde ir, como se eu tivesse alguém. A fome virou parte do dia a dia. Ele comia bem, claro. Exigia que eu cozinhasse bife, que tivesse sempre batata frita, que não faltasse cerveja gelada. Mas para mim, sobrava quase nada. Você é pequena, não precisa comer tanto, ele dizia. Ou então, tá muito gordinha, precisa maneirar. Eu, grávida, com fome o tempo todo, tinha que me contentar com restos. Se não fosse a Dona Teresa me dar comida escondida, acho que teria definhado ali mesmo. A barriga foi crescendo, a vida foi ficando ainda mais difícil. Parei de estudar, claro. César disse que mulher casada não precisa de estudo. A escola até mandou a professora Ruth na minha casa, querendo saber por que eu tinha abandonado. A mãe interceptou, inventou que eu estava doente, que ia voltar depois. Mentira, nunca mais voltei. Meu sonho de ser médica foi enterrado junto com a menina que eu era. O César não permitia que eu tivesse amizade com ninguém. Mulher minha não fica de conversa fiada com vizinha fofoqueira, ele dizia. As únicas pessoas que mantive contato foram a Dona Teresa e o marido dela, o seu Juvenal. E mesmo assim, só quando o César não estava em casa. Eles foram meus anjos naquela escuridão. Me traziam comida disfarçada de sobra de almoço, me emprestavam revista para passar o tempo, me tratavam como gente quando todo mundo só me via como problema. Quando o Olavo nasceu, em março de 1960, nem a minha mãe apareceu. Tava sozinha em casa quando as contrações começaram, forte demais para quem tinha só 15 anos e um corpo que mal tinha terminado de se formar. Foi a Dona Teresa que me acudiu. Ouviu meus gritos e veio correndo. Foi ela que fez o parto, ali mesmo, naquela cama onde o pesadelo tinha começado. Força, menina, força que essa criança não tem culpa de nada, ela dizia, enquanto eu sentia que ia morrer de dor. O Olavo nasceu saudável, apesar de tudo. Um bebê pequeno, mas forte, com um choro potente que parecia querer anunciar ao mundo: estou aqui. Quando o César chegou, nem se interessou pelo filho. Olhou de longe, resmungou algo sobre mais uma boca para alimentar e foi beber com os amigos. A mãe só apareceu 3 dias depois, sem presente, sem ajuda, só para dar uma olhada rápida e dizer que o menino puxou mais o lado dele, graças a Deus. Os primeiros anos com o Olavo foram de sobrevivência pura. Leite eu tinha pouco, consequência da má alimentação. O dinheiro que o César dava mal dava para comprar o básico para o bebê. Aprendi a fazer de tudo com quase nada. Esticava a comida com o que conseguia plantar num canteirinho atrás da casa. Fazia roupinha com retalho que a Dona Teresa me arranjava da confecção. O César continuava o mesmo monstro, às vezes até pior. O choro do bebê o irritava, e era em mim que ele descontava. Sei que essa história é pesada, mas é real como tantas outras que seguem escondidas. Se este relato te tocou, considere apoiar o canal Sabedoria da Vovó com uma contribuição pelo botão Valeu. É aquela moedinha com coração que aparece abaixo do vídeo. Você escolhe o valor, mesmo que seja o custo de um café. Este apoio permite que a equipe viaje pelo Brasil, registrando histórias de mulheres como eu, que carregaram silêncios pesados demais. Eles precisam de combustível, hospedagem, equipamentos. Tudo tem custo. Se não puder contribuir financeiramente, só de assistir até o final já me honra muito. 5 anos assim pareciam uma vida inteira. O Olavo já estava grandinho, um piá esperto que corria pelo quintal, mas eu continuava presa naquela vida sem saída. O César não mudou nada com o passar do tempo, só ficou pior. Controlava cada passo meu, cada centavo, e a comida continuava sendo problema lá em casa. Foi aí que o destino, ou Deus, ou sei lá o quê, resolveu me dar uma chance. Tudo começou num dia comum. Eu estava no mercadinho do bairro, contando as moedas para ver se dava para comprar um pouco de farinha e ovos.
Queria fazer um bolo pro aniversário do Olavo, que ia fazer 5 anos. O César não ligava para essas coisas. Dizia que festa é desperdício de dinheiro. Mas eu queria dar ao menos isso pro meu filho. Foi quando encontrei a Dona Amélia. Essa Dona Amélia era cliente da confecção onde minha mãe trabalhava. Uma senhora de uns 60 anos, viúva, daquelas que todo mundo respeita no bairro. Ela me reconheceu na hora. "Você não é a filha da Salvatina?" perguntou. Confirmei com a cabeça, sem muita vontade de conversar. Estava acostumada a ficar quieta, a não chamar atenção. "Nossa, como cresceu! Ouvi dizer que casou, que tem um filho." E aí, do nada, ela reparou nas coisas que eu estava comprando. "Vai fazer bolo?" perguntou vendo a farinha barata que eu tinha conseguido. "É pro aniversário do meu filho", respondi meio encabulada. "Mas com essa farinha não vai ficar bom não, minha filha." Achei que ela estava me criticando, fiquei na defensiva, mas ela continuou. "Olha, eu tenho farinha boa lá em casa, de primeira. Se quiser passar lá, te dou um pouco. E tenho chocolate também, para cobertura." Fiquei desconfiada. Ninguém dá nada de graça nessa vida. Aprendi cedo demais. Mas a fome do meu filho falou mais alto que o medo. Aceitei. Naquela mesma tarde, depois de deixar o Olavo com a Dona Teresa, fui até a casa da Dona Amélia. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com jardim na frente e tudo. Ela me recebeu bem, me deu a farinha, o chocolate e ainda uns enfeito colorido pro bolo. "Menino gosta dessas coisinhas, né?" ela disse, sorrindo. Agradeci, já me virando para sair, mas ela me convidou para tomar um café. "Fica um pouquinho, me faz companhia. Vivo só nessa casa grande." Aceitei, mais por educação que por vontade. Foi durante esse café que tudo mudou. Ela provou uma rosquinha que eu tinha trazido, fazia escondido e vendia de porta em porta para juntar uns trocado. A Dona Amélia mordeu um pedacinho e arregalou os olhos. "Menina, mas isso aqui tá uma delícia. Onde você comprou?" Quando falei que tinha feito eu mesma, ela quase não acreditou. "Com aquela farinha ruim do mercado? Como consegue?" E aí comecei a explicar os truques que tinha aprendido com a avó. Uma pitada de noz moscada, um pouquinho de raspinha de laranja, coisinha simples que fazia toda a diferença. Ela me ouvia atenta, como se eu estivesse ensinando uma receita de ouro. "Sabe?" ela disse depois de um tempo. "Eu frequento um restaurante aqui perto, a Cantina do Genaro. É de um italiano, amigo do meu falecido marido. Acho que ele ia gostar muito do seu jeito de cozinhar." Na hora não dei muita importância. Agradeci mais uma vez pelos ingredientes e voltei para casa, pensando só no bolo que ia fazer pro Olavo. O bolo ficou uma beleza. Simples, mas gostoso. O Olavo ficou tão feliz que me abraçou forte, dizendo que era o melhor bolo do mundo. O César nem participou da comemoração. Disse que era besteira e saiu para beber com os amigos. Melhor assim. Pelo menos naquele dia, tivemos um pouco de paz, eu e meu filho. Uma semana depois, a Dona Amélia apareceu lá em casa. O coração quase saiu pela boca. Ninguém nunca me visitava. O César não deixava. Por sorte, ele estava trabalhando. Ela veio toda animada. "Serafina, falei de você pro seu Genaro. Ele tá precisando de ajuda na cozinha da cantina, alguém para lavar louça, limpar, essas coisas, mas falei que você sabe cozinhar também. Ele quer conversar com você." Foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Um emprego? Trabalhar fora de casa? O César nunca permitiria. Nunca mesmo. Expliquei isso para ela, mas a Dona Amélia era teimosa. "Pensa bem, minha filha. É dinheiro entrando. Homem gosta de dinheiro, não gosta? Talvez ele deixe se você mostrar que vai ajudar nas despesas da casa." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Um emprego. Dinheiro meu. Uma chance de sair daquelas 4 paredes, de conhecer outras pessoas, de ter alguma coisa que fosse só minha. Mas como convencer o César? Como escapar daquela prisão que ele tinha criado para mim? Conversei com a Dona Teresa sobre isso. Ela, sempre sensata, me aconselhou a tentar. "O pior que pode acontecer é ele dizer não, e você já está acostumada com isso", ela disse. "E se ele deixar, pensa no que isso pode significar pro Olavo. Comida melhor na mesa, talvez até uma escola particular mais pra frente."
Era tentador demais. Decidi tentar. Esperei um dia que o César chegou menos bêbado que o normal. Preparei o prato que ele mais gostava. Um virado à paulista que a dona Teresa tinha me ensinado a fazer. Deixei ele comer satisfeito e só então toquei no assunto. Não falei em emprego. Falei em oportunidade de ganhar um dinheirinho. Uma conhecida da minha mãe me ofereceu um servicinho. Comecei, escolhendo bem as palavras. Lá naquela cantina italiana do centro. É só para ajudar na limpeza. Umas horas por dia. Paga bem até. Pensei que podia ajudar a gente a comprar aquela televisão que você queria. Mencionar algo que ele queria foi estratégico. O César era egoísta demais para pensar em melhorar a vida do filho, mas uma televisão para ele mesmo? Isso era diferente. Ele ficou desconfiado, claro. E quem vai cuidar da casa? E do moleque? Já tinha pensado nisso. A dona Teresa disse que pode ficar com o Olavo nas horas que eu estiver fora. E a casa eu deixo arrumada antes de sair, juro. Não vai mudar nada para você. Vi ele considerando a ideia, os olhos calculando quanto dinheiro isso significava. E quanto que pagam? Perguntou finalmente. Quando falei o valor, que nem sabia se era real, estava só chutando, vi o brilho no olho dele. Dava para comprar muita cerveja com aquilo. Tá, pode ir. Mas o dinheiro você me entrega, entendeu? Não quero saber de você escondendo nenhum centavo. Concordei na hora, agradecendo por dentro. Pouco me importava entregar o dinheiro para ele. O importante era sair dali, respirar outro ar, conhecer outro mundo. No dia seguinte, fui com a dona Amélia conhecer a cantina do Genaro. Era um lugar simples, mas charmoso no centro de Curitiba. Toalhas xadrez nas mesas, garrafa de vinho transformada em castiçal, cheiro de molho de tomate no ar. O coração bateu forte quando entramos. Nunca tinha estado num restaurante antes. O seu Genaro era um senhor de uns 65 anos, italiano da gema, com aquele sotaque carregado que às vezes eu mal entendia. Allora, você é a ragazza que faz doce bom? Ele perguntou, me olhando de cima a baixo. Fiquei tão nervosa que nem consegui responder direito. Só balancei a cabeça. Bene, preciso de ajuda aqui. Muita louça, muito chão para limpar. Depois vemos se você sabe mesmo cozinhar como a Amélia diz. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Minha nossa, como foi difícil! Nunca tinha trabalhado fora de casa antes. Não sabia nada de restaurante, de como as coisas funcionavam numa cozinha profissional. O primeiro dia foi só lavar louça, panela e mais panela. Voltei para casa com as mãos toda rachada, tão cansada que mal conseguia andar. Mas era um cansaço diferente. Um cansaço que, de alguma forma estranha, tinha gosto de liberdade. O César pegou o dinheiro do primeiro dia, como combinado. Nem perguntou se tinha sido difícil, como eu tinha me saído. Só contou as notas, guardou no bolso e voltou a assistir o jogo no rádio. O Olavo, esse sim, queria saber tudo. Como é lá a mãe? Tem muito macarrão? O homem fala engraçado mesmo? Contei tudo para ele, exagerando um pouco nas partes boas, omitindo as difíceis. Queria que ele se orgulhasse de mim. Os primeiros dias foram de puro sofrimento. Não entendia nada do que o seu Genaro falava quando gritava os nomes dos pratos em italiano. Carbonara, parmigiana, ossobuco. Era tudo grego, ou melhor, italiano, para mim. As outras funcionárias riam da minha ignorância. Olha a caipira que nunca viu uma berinjela na vida. Zombavam quando eu perguntava o que era aquele legume comprido e roxo. Uma vez quebrei uma pilha de prato porque não sabia carregar direito. O seu Genaro ficou uma fera. Gritou tanto que achei que ia me mandar embora na hora. Chorei escondido na despensa, pensando que tinha perdido minha única chance de melhorar de vida. Mas ele não me demitiu. Só descontou os pratos do meu pagamento e me mandou limpar tudo direitinho. Foi depois de umas 2 semanas que aconteceu o que mudou tudo. Era um dia de movimento fraco na cantina. O seu Genaro tinha saído para resolver uns problemas no banco, e só tava eu e a Lourdes, a outra ajudante, na cozinha. Ela estava adiantando o molho pro jantar, mas parecia que algo estava faltando. Não tá com gosto de nada, ela reclamava, provando a colher. Fiquei olhando, tentando entender o que podia ser.
Quando ela saiu para atender o telefone, não aguentei. Peguei um pouquinho de alecrim do Jardim dos Fundos, umas folhas de manjericão e joguei no molho. Mexi bem, provei e acrescentei uma pitadinha de noz moscada, o segredo da minha avó que funcionava em quase tudo. O cheiro que saiu daquela panela, meu Deus! Quando o seu Genaro voltou, foi direto provar o molho, como sempre fazia. Eu estava tremendo, com medo da reação dele. E se ele não gostasse da minha intromissão? Vi quando ele mergulhou a colher, assoprou e provou. Os olhos dele se arregalaram. Provou de novo. E de novo. Olhou para Lourdes. O que você fez aqui? Ela, confusa, disse que não tinha feito nada diferente. Foi então que confessei. Fui eu, seu Genaro. Desculpa, eu não devia ter mexido, mas achei que estava faltando alguma coisa e... Não consegui terminar. Ele ergueu a mão, me fazendo calar. Por um momento achei que ia levar um tapa, mas então ele falou, com aquele sotaque carregado. Tia fato que esta maravilha? Você, a ragazza da louça? Confirmei, morrendo de medo. E então ele fez algo que nunca vou esquecer. Sorriu. Um sorriso largo, genuíno. Machibelo, delicioso. Como aprendeu isso? Contei sobre minha avó, sobre o caderninho de receita que montava escondido, sobre como sempre gostei de experimentar misturar as coisas na cozinha. Ele ouviu tudo, balançando a cabeça, impressionado. Domani, ele disse, amanhã você não lava a louça. Você faz molho, todo molho. Vamos ver o que mais você sabe fazer. Foi assim que virei auxiliar de cozinha. De uma hora para outra, saí da pia de louça para ficar do lado do fogão. O salário aumentou um pouco, o que deixou o César satisfeito, claro, e eu comecei a aprender de verdade o que era cozinha italiana. O seu Genaro era exigente, às vezes gritava, batia na mesa quando algo não saía como ele queria, mas também era paciente para ensinar, para explicar o segredo que tinha trazido da sua terra natal, a Lombardia. Aprendi a fazer massa na medida certa, nem muito mole, nem muito dura. Aprendi que o segredo do risoto é mexer sem parar, com carinho, dando tempo pro arroz soltar o amido devagarinho. Aprendi que na cozinha italiana, menos é mais, poucos ingredientes, mas de qualidade. Cada dia era uma descoberta nova, um sabor diferente, uma técnica que eu não conhecia. Mas o mais importante, comecei a criar. O seu Genaro, depois que pegou confiança em mim, me deixava experimentar coisa nova nos dias mais parado. Foi assim que nasceu o risoto de pinhão, minha primeira criação que virou sucesso. Era a época de pinhão em Curitiba, e eu vi algumas pessoas vendendo na rua. Lembrei que minha avó fazia um caldo com eles que era uma delícia. Comprei alguns com meu próprio dinheiro e levei escondido para a cantina. Fiz um risoto seguindo a técnica que o seu Genaro tinha me ensinado, mas usei caldo de pinhão em vez de caldo de legumes, e acrescentei os pinhãozinhos cozidos e picadinhos no final. Quando ele provou, ficou em silêncio por um tempo. Pensei que tinha errado, que ele ia brigar, mas então ele falou, comovido. Questo é Curitiba no prato, é Itália e Brasília juntos, belíssimo. O risoto de pinhão entrou no cardápio naquela mesma semana, e depois veio a polenta com barreado. Outro sucesso. Peguei a polenta italiana, cremosa do jeito que o seu Genaro me ensinou, e cobri com um barreado tradicional paranaense, aquela carne cozida por horas que derrete na boca. A mistura das duas culturas virou a marca registrada da cantina do Genaro. Os clientes começaram a ir especificamente por causa desses pratos, e perguntavam quem tinha criado. Aos poucos fui saindo das sombras da cozinha. Antes era só a ajudante a que lavava a louça. Depois virei a sous-chefe, a mão direita do seu Genaro. Ele até me apresentava para os clientes mais especial, me chamava para receber os elogios. Esta é Serafina, minha descoberta brasileira, dizia, todo orgulhoso. Era estranho receber elogio, ser valorizada. Depois de anos ouvindo só crítica e insulto do César, não sabia como reagir quando alguém dizia que minha comida era maravilhosa. Com o aumento do movimento na cantina, meu salário também aumentou, e aí comecei meu pequeno plano secreto.
Entregava quase todo o dinheiro para o César, como combinado, mas sempre guardava um pouquinho, uma nota aqui, umas moedas ali. Não era muito, mas somando, no fim do mês dava um dinheirinho. Esse eu escondia numa lata de goiabada vazia, que enterrei no fundo do quintal da Dona Teresa. Ela sabia, claro, e me apoiava. Um dia vai precisar, minha filha. Mulher precisa ter seu próprio dinheiro. Comecei a mudar sem nem perceber. A postura mais ereta, o olhar mais firme, a voz mais segura. Já não era mais aquela menina assustada que abaixava a cabeça para tudo. Na cantina, eu dava ordem, organizava a cozinha, decidia o menu do dia junto com o seu Genaro. Era alguém. E isso o César começou a notar e a odiar. Tá muito metida ultimamente, ele começou a reclamar. Quem você pensa que é? Só porque trabalha naquela espelunca italiana acha que é melhor que todo mundo? As críticas se transformaram em vigilância constante. Ele começou a aparecer de surpresa na cantina, dizendo que estava passando perto e resolveu me visitar. Na verdade, estava me fiscalizando, vendo se eu conversava com outros homens, se estava mesmo trabalhando onde dizia que estava. Com o aumento da minha independência, veio também o aumento da violência dele. O César começou a beber mais, a chegar mais tarde em casa e mais violento. Qualquer coisinha era motivo para explosão. Se a comida não estava do jeito que ele queria, se o Olavo fazia barulho demais, se eu chegava 10 minutos atrasada do trabalho. Os tapa, os empurrão, viraram rotina de novo. Mas ele tomava cuidado. Nunca me batia no rosto, nunca deixava marca onde os outros podiam ver. Era sempre no corpo, nas partes cobertas pela roupa. Eu também aprendi a me proteger. Usava roupa de manga comprida mesmo no calor. Disfarçava os hematomas com pó de arroz quando necessário, inventava desculpa para os machucados. Bati na quina da mesa, caí da escada. As mentiras de sempre que toda mulher nessa situação conhece bem. Até que um dia ele calculou mal. Tínhamos brigado feio de manhã. Ele queria que eu largasse o emprego. Dizia que eu estava muito sabida. E me deu um empurrão contra a parede. Bati o braço com força e ficou uma marca roxa enorme, bem visível. Na pressa de sair para não me atrasar, esqueci de cobrir com uma blusa de manga comprida. Fui trabalhar com uma camiseta normal. Estava preparando um molho, concentrada, quando senti uma mão no meu ombro. Era o seu Genaro. Ele tinha visto a marca no meu braço, roxa e inchada. "Tia fato questo?" perguntou, sério como nunca o tinha visto. Tentei disfarçar, dar a desculpa da queda, mas ele não era bobo. "Non mentire, Serafina. Foi o marido, não é? O marido." Os olhos dele eram como raio-x, parecia enxergar minha alma. Desabei em choro, ali mesmo, no meio da cozinha. Ele me levou para a sala dos fundos, fechou a porta e me fez sentar. Serviu um copo de vinho, coisa que nunca tinha feito antes, e disse: "Bevi, beba e me conte tudo." E contei, tudo. Sobre o César, sobre a minha mãe que tinha me vendido praticamente, sobre os anos de abuso, sobre o medo constante. Falei sem parar, como se uma represa tivesse estourado dentro de mim. Quando terminei, exausta, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois começou a arregaçar a manga da própria camisa. Mostrou uma cicatriz grande, feia, que ia do pulso até o cotovelo. "Sabe o que é isto? Meu pai. Pesente, um homem cruel. Me batia com cinta, com pau, com o que encontrasse. Na Itália, depois da guerra, era assim. Por isso fugi. Vim para o Brasil com 17 anos sozinho. Nunca mais voltei. Fiquei olhando aquela cicatriz, marca física de uma dor que eu conhecia tão bem. E então ele disse algo que mudou tudo. Serafina, você é talentosa, una vera chefe. Não precisa daquele uomo. Pode ficar aqui, comigo. Tenho um quartinho em cima da cantina. E o Bambino também pode vir. Ninguém vai te machucar mais." Foi como se o mundo tivesse parado. Uma oferta de fuga, de liberdade, mas também de ruptura completa com tudo que conhecia. Mesmo sendo horrível, aquela vida com o César era o normal para mim. Sair dali significava saltar no escuro e tinha o Olavo. Como ele reagiria? O que o César faria quando descobrisse?
Conseguiria nos encontrar? A violência seria pior? Preciso pensar, respondi, ainda tremendo. Não é simples assim. O seu Genaro entendeu. Pensa com calma. Mas lembra, você não está sozinha. Mai Piu, nunca mais. Saí daquela conversa sentindo algo estranho no peito. Depois de muito tempo, identifiquei o que era. Esperança. Uma portinha se abrindo para o futuro, uma luz no fim do túnel escuro que tinha sido minha vida até ali. Agora vou fazer um teste para ver quem entre vocês tem fibra de verdade. Quero ver quem tem coragem de apertar aquele botão de like depois do que estou contando. É fácil virar o rosto para histórias como a minha, mas difícil é encará-las sem desviar o olhar. Será que você consegue demonstrar que está realmente ouvindo esta história, deixando seu like? Mostre que tem a mesma força que precisei ter, apertando aquele botãozinho azul. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervilhando. Tinha uma decisão impossível pela frente, mas algo tinha mudado dentro de mim. Durante anos, achei que não existia saída, que meu destino estava selado, que ia morrer naquela casa pequena, sob o controle do César. Mas agora existia uma possibilidade, uma porta. E mesmo que ainda não tivesse coragem de atravessar, só de saber que ela existia já fazia toda a diferença. Mal sabia eu que essa decisão seria tomada por mim de forma drástica, poucos dias depois. E que a vida, que tinha sido tão cruel até ali, finalmente ia me dar uma mãozinha. Mas isso é história para a próxima parte. Porque o que aconteceu a seguir mudou não só a minha vida, mas a do César também. De formas que ninguém podia imaginar. Não cheguei a tomar aquela decisão sobre sair de casa naquele momento. A vida acabou tomando rumos que eu nem imaginava. Fiquei por 7 anos trabalhando na cantina do Genaro como auxiliar de cozinha, depois como cozinheira principal. O César continuava o mesmo monstro de sempre, mas eu tinha aprendido a lidar com ele. Entregava quase todo o meu salário, aguentava as explosões de raiva, protegia o Olavo como podia. Tinha medo de arriscar uma fuga e acabar numa situação pior. O seu Genaro, coitado, foi envelhecendo com o passar dos anos. Quando comecei lá, ele já tinha seus 65, mas era forte como um touro, trabalhava horas a fio sem reclamar. Depois dos 70, a saúde começou a fraquejar. Ele tinha problema no coração, vivia tomando remédio, às vezes tinha que sentar no meio do expediente para descansar, mas nem por isso largava o fogão. Morro na cozinha, ele dizia. Na cozinha é que vou partir. Eu já estava com 27 anos, o Olavo com 12, quando o seu Genaro me chamou para uma conversa séria. Era um domingo de manhã, a cantina fechada. Ele estava sentado na mesa do canto, aquela que ele sempre reservava para si mesmo. Na frente dele, uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. Senta, Serafina, tenho uma proposta para você. Achei que era algo sobre o cardápio, talvez um prato novo que ele queria que eu desenvolvesse. Mas quando ele encheu os 2 copos de vinho e me ofereceu um, percebi que era coisa mais séria. Estou velho, Serafina, 72 anos nas costas. O médico disse que meu coração não está bom. Posso partir qualquer dia. Tentei protestar, dizer que ele ainda ia viver muito, mas ele me interrompeu com um gesto. Não me interrompa. Deixa eu falar enquanto tenho coragem. Ele tomou um gole de vinho, respirou fundo e soltou a bomba. Quero que você seja minha sócia na cantina, 50% agora e o resto quando eu partir. Fiquei paralisada. Não podia ter ouvido direito. Eu, sócia de um restaurante? Uma mulher que mal sabia ler direito, que nunca tinha tido nada na vida? Por quê? Foi só o que consegui balbuciar. Porque você fez este lugar crescer. Quando te encontrei, atendia 20, 30 pessoas por dia. Agora, 200. Os clientes vêm pelos seus pratos, pelo risoto de pinhão, pela polenta com barreado. Meu nome está na porta, mas seu talento é que enche as mesas. É justo, é certo. Os olhos dele brilhavam, emocionado. E também porque não tenho família aqui. Só sobrinhos na Itália que nem conheço. Você e o Bambino são minha família agora.
Comecei a chorar ali mesmo, sem conseguir me controlar. Era gratidão, era medo, era uma mistura de emoção que não cabia dentro de mim. O César, comecei a dizer, mas nem precisei terminar. O seu Genaro já tinha pensado nisso. Já falei com o Dr. Menezes, nosso cliente. Ele vai fazer um contrato especial, protegendo você. Seu marido não pode tocar no seu patrimônio. E se algo acontecer com você, vai tudo pro seu filho, pro Olavo. Foi como se um peso de anos tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez na vida adulta, algo era meu de verdade. Algo que o César não podia controlar, não podia tomar. Vamos fazer assim, continuou o seu Genaro. Você não conta nada pro seu marido até o contrato tá pronto e assinado. Depois, conta do jeito que achar melhor. 2 semanas depois, o Dr. Menezes apareceu na cantina com os papel. Era um contrato cheio de termo que eu mal entendia, mas o seu Genaro explicou tudo com paciência. O documento garantia que eu era sócia de 50% do negócio, que esse patrimônio era exclusivamente meu, não entrando na comunhão de bens do casamento. Também estabelecia que na morte do seu Genaro eu herdaria os outros 50%, com a condição de manter o nome Cantina do Genaro e uma foto dele na parede por pelo menos 10 anos. Assinei com a mão tremendo. Pronto, disse o Dr. Menezes, guardando os papéis na pasta. A partir de agora, dona Serafina, a senhora é empresária. E esse documento já está registrado em cartório. Nem um juiz pode desfazer isso. Ele me entregou uma cópia do contrato que guardei como se fosse ouro. Cheguei em casa naquele dia com o coração na mão. Como contar pro César? Tentei arrumar o melhor cenário possível. Fiz o prato que ele mais gostava, mandei o Olavo dormir cedo na casa da dona Teresa, até comprei uma cerveja da marca Cara, que ele sempre queria, mas nunca comprava por ser careira. Quando ele chegou do trabalho, já tinha bebido um pouco no bar, como de costume, mas não estava tão bêbado. Era o melhor momento que eu ia ter. César, comecei, depois que ele terminou de comer. Tenho uma notícia para te dar. Ele ergueu os olhos, desconfiado. Notícia na boca de mulher sempre era problema na cabeça dele. O seu Genaro me chamou para ser sócia da cantina, 50% do negócio. Isso significa mais dinheiro pra gente, pro Olavo. Nem consegui terminar a frase. A reação foi exatamente o que eu temia. Primeiro, o rosto dele ficou vermelho, depois, roxo de raiva. O quê? O berro foi tão alto que deve ter acordado a vizinhança toda. Aquele velho tarado tá te comendo, não tá? É isso, é por isso que ele tá e te dar sociedade. A explosão de palavrão e acusação que veio depois, nem consigo repetir. Tentei explicar, falar do contrato, de como era uma oportunidade única, de como ia ser bom para a família, mas não tinha diálogo possível. O César virou a mesa com tudo que tinha em cima, prato, copo, resto de comida. Veio para cima de mim como um touro bravo. Nunca tinha visto ele tão violento. Me pegou pelos cabelos, me jogou contra a parede. Você é minha mulher desgraçada, não vai ser sócia de homem nenhum. O que se seguiu foi o pior espancamento que já sofri na vida. Tapa, soco, chute. Ele não se importou onde batia desta vez. No rosto, nas costas, na barriga. Caí no chão e ele continuou batendo, cego de ódio. Vou te matar e matar aquele velho filho da puta também. Algum vizinho deve ter ouvido o escândalo e chamado a polícia, porque de repente ouvi a sirene e logo depois batida forte na porta. Quando os policiais entraram e viram a cena, eu caída no chão toda ensanguentada, o César ainda com o punho erguido, não teve conversa. Levaram ele na mesma hora. Um dos policiais até quis chamar a ambulância para mim, mas recusei. Só queria que aquele pesadelo acabasse. Quer registrar queixa, dona? Perguntou o policial. Na época, não existia Maria da Penha, nem nada parecido. Violência doméstica era briga de marido e mulher, onde ninguém metia a colher. Balancei a cabeça negativamente. Sabia que se fizesse isso, quando César voltasse seria pior. Eles levaram ele para o distrito, onde passaria a noite. Amanhã cedo ele tá solto, dona, avisou o policial.
Se eu fosse a senhora, arrumava as coisas e saía daqui. Agradeci o conselho, mas não tinha para onde ir. A única coisa que fiz foi buscar o Olavo na casa da Dona Teresa e explicar o que tinha acontecido, do meu jeito. O menino, esperto como sempre, entendeu mais do que eu disse. No dia seguinte, antes do César voltar, o seu Genaro apareceu lá em casa. Um dos garçons da cantina era irmão de um dos policial e tinha contado tudo para ele. "Madonna Mia, o que ele fez com você?" exclamou quando viu meu rosto todo inchado, o olho roxo, o lábio cortado. Insistiu para eu ir no médico, mas recusei. Já tinha passado por coisa pior. O que me preocupava agora era o que fazer quando o César voltasse. "Vem morar comigo", ofereceu o seu Genaro. "Tenho aquele quartinho em cima da cantina. Você e o Bambino ficam lá até encontrar outro lugar." Era tentador, mas eu sabia que isso só deixaria o César mais furioso. E ele sabia onde me encontrar. Se fugisse assim, ele viria atrás com força total. Tinha que ser mais esperta. "Vou ficar", disse, para desespero do seu Genaro. "Mas não porque tenho medo. Porque agora tenho um plano. Tenho algo que é meu, que ele não pode tomar, e vou fazer ele engolir isso." O velho italiano me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. "Coragem você tem, Figliola. Mas cuidado, homem como esse é perigoso." O César voltou naquela tarde, mais calmo na aparência, mas eu conhecia aquele tipo de calma. Era como a calmaria antes da tempestade. "Se você assinar aquela sociedade, eu te mato. Simples assim", ele disse, sem nem levantar a voz. Acreditei nele. Mas também não ia desistir da única chance que a vida tinha me dado. Durante as semanas seguintes, vivi numa espécie de campo minado. O César me vigiava constantemente, tinha posto o Olavo para me espionar também. O coitado do menino, com 12 anos, não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que o pai mandava ele contar tudo o que eu fazia. Na cantina, o seu Genaro respeitou meu pedido de tempo, mas ficava cada vez mais impaciente. "O contrato está assinado, Serafina. A sociedade já existe, queira seu marido ou não." Foi por volta dessa época que o César começou a beber ainda mais pesado. Já não era só depois do expediente. Começou a levar garrafinha para o trabalho, a chegar cada vez mais bêbado em casa. Na construção civil onde trabalhava, já estava marcado como problema. Tinha levado várias advertências, quase sido demitido algumas vezes. Só não perdeu o emprego porque o irmão dele era encarregado lá e sempre dava um jeito. E então, num dia de agosto de 1975, aconteceu o que mudou tudo. Eu estava na cantina quando o telefone tocou. Era do hospital. "Senhora Mendonça, seu marido sofreu um acidente. Pode vir para cá?" O coração gelou. Por pior que o César fosse, era pai do meu filho. Deixei tudo e corri para o hospital, onde me contaram o que tinha acontecido. O César tinha subido num andaime alto, totalmente embriagado. Os colegas tentaram impedir, disseram que ele estava cambaleando, que era perigoso. Mas ele, teimoso como sempre, ignorou. Lá em cima, perdeu o equilíbrio e caiu. Foram quase 10 metros de queda. Por um milagre, não morreu na hora. Mas a coluna tinha sido atingida. E também tinha fraturado o crânio, um braço e várias costelas. O médico não aliviou na hora de me dar as notícias. "Senhora, seu marido nunca mais vai andar. A lesão na coluna é grave demais. Também vai ter sequela no braço direito, que ficará com mobilidade reduzida. Ele vai precisar de cuidados constantes pelo resto da vida." Fiquei ali, parada, absorvendo aquela informação que mudava tudo. O homem que tinha me aterrorizado por anos, que tinha ameaçado me matar, agora estava imobilizado numa cama de hospital, dependente de mim para tudo. Quando finalmente deixaram eu ver ele, tive que me segurar para não demonstrar o turbilhão de emoção que estava sentindo. Ali, deitado, cheio de tubo e aparelho, estava um César irreconhecível. Frágil, quebrado, completamente à mercê dos outros. Aproximei devagar da cama. Ele abriu os olhos, aqueles olhos que tantas vezes me encararam com ódio, e agora tinham medo.
puro medo. Serafina, ele murmurou, a voz fraca. O médico falou que não vou mais andar. Confirmei com a cabeça sem dizer nada. O que vai ser de mim? Ele perguntou, parecendo pela primeira vez na vida vulnerável. Foi quando decidi. Ali mesmo, naquele quarto de hospital, com o cheiro de antisséptico e o bip das máquinas como testemunha. Vou cuidar de você, César, respondi, com uma calma que nem sabia que tinha dentro de mim. Afinal, sou sua esposa, não sou? O alívio no rosto dele foi visível. Achava que eu ia abandonar ele, jogar num asilo, sei lá. Mas eu tinha outros planos. Só que as coisas vão ser diferentes agora. Muito diferente. A empresa onde o César trabalhava tentou se eximir de qualquer responsabilidade. Alegaram que ele tinha subido no andaime embriagado, contrariando todas as normas de segurança. Que tinha sido imprudência dele, não negligência deles. O caso foi parar na justiça. O César acreditava que ia ganhar uma indenização gorda, que íamos ficar rico com isso. Coitado! Não sabia que todas as testemunhas tinham confirmado que ele estava bêbado, que tinha ignorado o aviso, que praticamente tinha se jogado pro acidente. Quando saiu a sentença, foi devastador para ele. A empresa foi inocentada de qualquer culpa. O juiz ainda escreveu na decisão que o acidente tinha sido causado exclusivamente por imprudência do reclamante, que se encontrava em estado de embriaguez no local de trabalho, violando normas básicas de segurança. Não ganhamos nenhum centavo de indenização. Pelo contrário, o César perdeu o emprego, a indenização por tempo de serviço, tudo. Foi quando a realidade caiu com tudo em cima dele. Estava desempregado, inválido, sem dinheiro e completamente dependente da mulher que tinha maltratado por anos. Se não fosse por mim, não teria nem onde morar, o que comer, quem trocasse as fraldas que agora usava. Era a maior ironia que a vida podia pregar. Nesse ponto, já tinha assumido oficialmente a sociedade na cantina do Genaro. Com o César internado, não tinha mais quem me impedisse. No começo, o seu Genaro queria que eu levasse o Olavo para morar com ele, que abandonasse o César no hospital. Depois de tudo que ele fez com você, não deve nada para ele. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Vou manter ele por perto, expliquei. Onde eu possa ver. Onde ele tenha que ver tudo que construí, tudo que conquistei, apesar dele. O seu Genaro não entendeu de início. Achava que era bondade, talvez até síndrome de Estocolmo. Mas não era nada disso. Era uma vingança calculada, fria, servida em fogo bem baixo, como o molho mais delicado que se cozinha por horas a fio, só melhorando de sabor com o tempo. Quando o César finalmente teve alta do hospital, montei um quarto para ele na sala da nossa casa. Na cadeira de rodas, ele mal cabia nos cômodos pequeno e o banheiro era impossível de usar. Mas eu não ia me mudar. Aquela casinha apertada, que tinha sido minha prisão por tantos anos, agora seria a prisão dele. Adaptei o mínimo necessário. Uma cama hospitalar, um penico, uma mesinha de cabeceira. Nada além disso. E assim começou a nova fase da nossa vida. Eu saía cedo para trabalhar na cantina, deixando ele com o básico ao alcance. Água, um sanduíche, o rádio. Voltava na hora do almoço para trocá-lo, dar uma lavada rápida e saía de novo. À noite, repetia o processo. Tudo em silêncio, de forma mecânica, como quem cuida de um objeto, não de uma pessoa. O Olavo, agora com 13 anos, se recusava a ajudar. A relação dele com o pai nunca tinha sido boa. O César era duro demais, violento demais com o menino. Agora que o pai estava inválido, o Olavo nem olhava na cara dele. Passava direto, como se o quarto na sala nem existisse. Eu não interferia. Cada um lida com a dor do seu jeito. Os anos foram passando assim. O seu Genaro, vendo que eu tinha pouco tempo em casa por causa do César, resolveu me ajudar de outro jeito. Contratou uma enfermeira para ir lá em casa algumas horas por dia. Não é justo você sacrificar a vida toda por causa dele, o velho italiano dizia. Aceitei a ajuda. Isso me permitiu dedicar mais tempo à cantina, que crescia cada vez mais. A cantina do Genaro já não era mais aquele lugarzinho simples quando comecei.
Tinha se tornado o restaurante italiano mais respeitado de Curitiba. Gente importante frequentava lá, político, empresário, artista. Nossos pratos, especialmente os que misturavam a tradição italiana com o ingrediente paranaense, eram elogiados em revista, jornal, até na televisão. Foi em 1980, quando o Olavo já estava com 18 anos, que o seu Genaro partiu. Não foi surpresa. A saúde dele vinha piorando há anos. O coração já não aguentava mais. Morreu dormindo, tranquilo, depois de uma noite de movimento forte na cantina. Quando cheguei de manhã e o encontrei, parecia que estava sorrindo. Tinha cumprido o que sempre disse. Morreu fazendo o que amava. O testamento dele confirmou o que já estava no contrato. Os outros 50% da cantina passavam para mim. Além disso, tinha deixado uma carta me pedindo para não mudar o nome do lugar e para manter a foto dele na parede principal. E cuide do meu piano, ele escreveu no final. O piano era um velho instrumento que ficava num canto da cantina, onde às vezes ele dedilhava algumas canção italiana nostálgica. De repente, me vi dona de um dos restaurantes mais famosos da cidade. Eu, Serafina, que tinha sido vendida pela própria mãe, que tinha sido abusada e espancada pelo marido, agora era uma empresária de sucesso. E a cada dia que passava, fazia questão que o César soubesse disso. Levava para casa o jornal que falavam da cantina. Lia em voz alta os elogios, os prêmios que ganhávamos. Quando tinha alguma entrevista na televisão, posicionava a cadeira de rodas dele bem na frente, para que não perdesse nada. Olha eu aqui, César, a empregadinha inútil que você achava que não servia para nada. Ele ouvia tudo em silêncio, o olhar misturando ódio e impotência. Em 1985, expandimos o negócio. Com o dinheiro que a cantina estava dando, comprei um segundo restaurante. Diferente do primeiro, que era tradicional italiano, esse seria focado na culinária paranaense. Chamei de Sabores da Serra, uma homenagem às montanhas da região e ao sabor da minha infância. Lá servíamos barreado tradicional, pinhão preparado de diversas formas, quirera lapiana e outros pratos típicos que eu tinha aprendido com minha avó e aperfeiçoado ao longo dos anos. O Olavo, já formado e trabalhando como gerente na cantina do Genaro, assumiu também a supervisão dos Sabores da Serra. Ele tinha herdado meu talento na cozinha e desenvolvido o próprio estilo. Mas eu queria mais para ele. Queria que tivesse a educação que nunca pude ter. Foi por isso que, nesse mesmo ano, mandei ele estudar gastronomia na Itália. Foi a maior briga que tivemos. Não quero ir, mãe. Não quero te deixar sozinha com ele, o Olavo dizia, apontando para o quarto onde o César ficava. Mas eu insisti. Essa é sua chance, filho. De estudar, de conhecer o mundo, de se tornar melhor que todos nós. E não se preocupa comigo. Já aguentei coisa muito pior que cuidar de um velho inválido. Com o dinheiro que tinha guardado durante anos, desde aquela latinha enterrada no quintal da Dona Teresa até as economias que fiz como dona da cantina, paguei a escola de gastronomia mais prestigiada da Itália para o meu filho. Foi a maior alegria da minha vida ver ele partindo no aeroporto, carregando não só as malas, mas todos os sonhos que eu tinha tido um dia e nunca pude realizar. Enquanto isso, o César continuava em casa, assistindo tudo de camarote. Vendo o filho se tornar o homem que ele nunca foi, vendo a esposa se tornar a empresária que ele nunca imaginou. E a cada ano que passava, a amargura dele só aumentava. Eu não era especialmente cruel nos cuidados com ele. Fazia o básico. Alimentava, limpava, dava os remédios. Mas não havia carinho. Não havia atenção além do necessário. Era como cuidar de um móvel antigo. Você limpa, mantém, mas não ama. E ele sentia isso. Sentia que era apenas um objeto na vida que ele mesmo tinha ajudado a construir. Já para os funcionários dos meus restaurantes, eu era outra pessoa. Generosa, atenciosa, justa. Pagava salário acima da média, dava folga nos feriados, fazia festa de aniversário. A Dona Teresa, que tinha sido meu anjo da guarda nos tempos difíceis,
Recebia uma pensão vitalícia que permitiu que ela vivesse com conforto até o fim da vida. O contraste entre como eu tratava as pessoas que me ajudaram e como tratava o César não passava despercebido. Os anos foram passando, os restaurantes prosperando, minha reputação crescendo. Reportagem em revista, convite para programa de TV, até um livro de receita publiquei. A Serafina da Cantina, como me chamavam, tinha se tornado uma figura conhecida em Curitiba. As mesmas pessoas que antes olhavam para mim com pena, a coitada do César, agora me tratavam com respeito, até com admiração. O César assistia tudo da cadeira de rodas. Cada conquista minha era um tapa na cara dele. Cada prêmio, cada elogio, cada novo cliente importante que frequentava os restaurantes. Às vezes eu chegava em casa e encontrava ele chorando em silêncio. Não era por arrependimento, tenho certeza. Era de raiva. Raiva por ver que a mulher que ele tentou destruir tinha não só sobrevivido, mas prosperado. A minha mãe, Salvatina, apareceu de novo na minha vida depois que o César sofreu o acidente. Veio com aquele jeitinho falso dela, dizendo que queria ajudar a filha num momento difícil. Na verdade, tinha ouvido falar da cantina, do dinheiro, e queria se aproximar para ver se ganhava algo. Deixei ela entrar, conhecer os restaurantes, ver tudo o que eu tinha conquistado, e depois, educadamente, pedi que não voltasse mais. Ela ainda tentou algumas vezes, mandava cartão no Natal, aparecia de surpresa em evento que eu participava, mas mantive distância. Perdoar é uma coisa, e Deus sabe que tentei. Esquecer é outra completamente diferente. E eu nunca ia esquecer que ela tinha praticamente me vendido para um predador quando eu tinha só 14 anos. Quando ela morreu, em 2012, fui ao enterro. Não chorei, não senti aquele aperto no peito que se sente quando perde alguém amado. Só senti um alívio estranho, como se um ciclo tivesse finalmente se fechado. Paguei por um enterro digno, nem luxuoso, nem miserável. E voltei para minha vida, onde ela nunca realmente fez falta. O César continuou vivendo, se é que se pode chamar aquilo de vida, por mais algumas décadas. Um corpo na cadeira de rodas, assistindo o tempo passar, completamente dependente da mulher que um dia achou que podia possuir e destruir. A ironia não era perdida para nenhum de nós dois. Olhando para trás agora, muitos poderiam dizer que fui cruel por manter César por perto durante 4 décadas, apenas para que ele testemunhasse meu sucesso e vivesse na dependência de quem tentou destruir. Poderia tê-lo internado em um asilo ou simplesmente abandonado como ele fez comigo emocionalmente. E você? Teria feito diferente no meu lugar? Teria encontrado no perdão um caminho melhor? Ou acredita que justiça às vezes exige que provemos do próprio veneno que tentaram nos dar? Me conta nos comentários o que faria. O César faleceu em 2019, aos 93 anos. Foi uma morte sem alarde, sem drama. Um dia simplesmente não acordou. Quando a enfermeira chegou de manhã, encontrou ele já sem vida. Fiz um enterro simples, com poucos presentes. O Olavo veio, mais por respeito a mim do que ao pai. Alguns vizinho antigo, um ou outro parente distante do César, que nem lembrava mais da existência dele. Quando voltei para casa depois do enterro, senti algo estranho. Um vazio, mas não de tristeza. Era como se um peso tivesse sido finalmente retirado das minhas costas. Por mais de 40 anos, tinha carregado não só a responsabilidade pelos meus restaurantes, meu filho, meus funcionários, mas também pelo homem que tinha destruído minha juventude. Agora estava livre. Completamente livre pela primeira vez desde os 14 anos. Agora, aos 79 anos, vivo uma vida que nunca imaginei que poderia ter quando era aquela menina de 14 anos abusada pelo marido da minha mãe. Minha rotina é tranquila, como mereço depois de tanto batalhar. Acordo cedo ainda, por hábito de quem trabalhou a vida inteira. Preparo meu próprio café, do jeito que gosto, bem forte, com um tiquinho de canela. As mãos já não são tão firmes, mas ainda consigo fazer quase tudo sozinha. Toda terça e quinta visito os restaurantes, não para dar palpite nem para fiscalizar, isso ficou no passado.
O Olavo, meu filho que já tá com 64 anos, cuida de tudo com uma competência que me enche de orgulho. Vou mais para provar os pratos, conversar com os clientes antigos que ainda lembram da Dona Serafina original, como eles dizem. Muitos estão lá desde que a cantina era só um lugarzinho pequeno, comandado pelo seu Genaro. Me tratam como uma celebridade, pedem para tirar foto, para contar como era no início. Moro numa casa boa no bairro do Batel, nada muito exagerado. Poderia ter comprado mansão, carro importado, essas coisas. Dinheiro não falta, graças a Deus. Mas nunca quis ostentar. Quem passou fome de verdade, quem teve que contar cada grão de arroz para esticar até o fim do mês, aprende a dar valor pro conforto simples. Minha casa tem 3 quartos, uma cozinha ampla, claro, né? Um jardim pequeno onde cuido das minhas plantas. Não preciso de mais que isso. A morte do César em 2019 foi estranha para mim. Por mais de 40 anos, ele foi uma presença constante na minha vida. Uma presença pesada, amarga, mas que de certa forma dava estrutura para os meus dias. Acordar e não ter mais aquela responsabilidade foi como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro. Um alívio imenso, mas também uma sensação estranha, quase um vazio. Não era saudade, não me entenda mal. Era mais como quando você carrega uma mala pesada por quilômetro e finalmente pode pousá-la no chão. O ombro continua doendo, o corpo ainda lembra do peso, mesmo que ele não esteja mais lá. No velório dele, olhei para o caixão e pensei em tudo o que aconteceu entre nós. Como ele tinha destruído minha adolescência, como tinha me agredido, humilhado, e como, no final, o destino tinha invertido nossos papéis completamente. Não senti alegria nem tristeza. Só uma espécie de conclusão, como quando você chega na última página de um livro muito comprido e finalmente pode fechá-lo. Foi só depois da morte do César que contei a história completa pro Olavo. Ele sempre soube pedaços, claro. Cresceu vendo o pai na cadeira de rodas, vendo como eu tratava ele com aquela frieza calculada. Mas nunca tinha explicado os detalhes. Como o César tinha abusado de mim quando eu tinha só 14 anos. Como a minha própria mãe tinha facilitado tudo. Como eu tinha sido forçada a casar grávida, sem escolha. Chamei ele aqui em casa uns meses depois do enterro. Preparei aquele risoto de pinhão que ele tanto gosta, abri um vinho bom. Depois do jantar, sentamos na varanda e contei tudo. Ele ouviu em silêncio, os olhos enchendo d'água em alguns momentos. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse: "Agora entendo muita coisa, mãe, e só aumenta minha admiração por você. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. O Olavo é um homem bom, um pai presente, um marido respeitoso, exatamente o oposto do que o César foi. Ele se casou com a Maria Helena, uma moça que conheceu quando voltou da Itália, e tiveram 3 filhos, o André e o Lucas, que são médicos, e a Júlia, que seguiu os passos do pai e do avô na gastronomia. Tenho 5 bisnetos já, o Felipe e a Manuela, filho do André, a Sofia, filha do Lucas, e os gêmeos Pedro e Marina, filho da Júlia. São a alegria da minha velhice. É engraçado ver como eles me conhecem. Para eles, sou só a vovó Serafina, a dona dos restaurantes, a que faz o melhor bolo de fubá do mundo. Não conhecem a menina abusada, a esposa espancada, a mulher que planejou friamente uma vingança de décadas. E prefiro que seja assim. Cada geração carrega seus próprios fardos. Não precisam carregar os meus também. Mantenho contato com os filhos da Dona Teresa, aquela vizinha que foi mais mãe para mim que minha própria mãe. Ela já se foi faz tempo, mas o José e a Aparecida, os filhos dela, são como família para mim. Vêm todo domingo almoçar aqui em casa, trazem os próprios filho e neto. Montamos uma mesa grande no quintal e passamos a tarde conversando, relembrando, agradecendo por ter chegado até aqui. Uma das coisas que mais me orgulha é ter conseguido quebrar o ciclo de abuso. O Olavo cresceu vendo o César como um exemplo negativo, não como um modelo a seguir. Desde pequeno, conversava muito com ele sobre respeito, sobre como tratar as mulheres. Quando ele começou a namorar, lá pelos 16 anos, fiz questão de sentar com ele e explicar que mulher não é propriedade, que relacionamento é parceria. Filho, eu dizia,
Quando você vê uma moça, não pensa o que posso conseguir dela. Pensa o que podemos construir junto. E ele aprendeu. Mesmo tendo crescido vendo o pai inválido, nunca desenvolveu aquele ressentimento contra as mulheres que muitos homens carregam. Pelo contrário, se tornou um defensor ferrenho dos direitos femininos, muito antes disso virar moda. Tive oportunidade de casar de novo, várias vezes até. Depois que o César sofreu o acidente e eu me tornei empresária de sucesso, não faltou pretendente. Homem mais velho, mais novo, rico, pobre, de todo tipo. Mas nunca quis. Não foi por trauma nem por medo. Foi escolha consciente. Aprendi a gostar da minha liberdade, de ser dona do meu nariz, de não precisar dar satisfação para ninguém. Dona Serafina, uma mulher bonita como a senhora, bem-sucedida, não devia ficar sozinha, diziam. Eu só ria. Quem disse que tô sozinha? Tenho meu filho, meus netos, meus amigos, meus restaurantes. Tenho eu mesma. Isso é mais companhia do que muita gente casada tem. E é verdade. Solidão não é estar só, é estar mal acompanhada. E disso eu já tive minha cota na vida. Nos negócios, apliquei a mesma filosofia. Respeito em primeiro lugar. Meus funcionários sempre foram tratados como gente, não como ferramenta. Pagava acima do mercado, dava benefício que ninguém dava na época. Plano de saúde, cesta básica, folga no aniversário. Tá jogando dinheiro fora, alguns empresários amigos diziam. Mas eu sabia que não era gasto, era investimento. Funcionário feliz trabalha melhor, fica mais tempo na empresa, veste a camisa de verdade. Fui uma das primeiras a contratar mulher como chefe de cozinha em Curitiba, lá pelos anos 80. Na época, cozinha de restaurante era território masculino. Mulher cozinha em casa, não profissionalmente, diziam os homens com aquela arrogância. Quebrei esse preconceito na marra. Contratei a Carmen, que tinha um talento incrível, mas só conseguia emprego como auxiliar de limpeza em outro lugar. Dei a chance que ninguém dava. Hoje ela tem o próprio restaurante e sempre me agradece por ter sido a primeira a acreditar nela. Aprendi que até nos momentos mais escuros existe oportunidade para quem sabe enxergar. Quando estava no fundo do poço, com um filho pequeno, um marido abusivo, sem estudo, sem dinheiro, sem perspectiva, foi exatamente aí que encontrei meu caminho através da cozinha. O que começou como necessidade de sobrevivência, vender doce escondido para complementar a renda, virou minha salvação. E depois, meu império. Claro que tive ajuda no caminho. O seu Genaro, a dona Teresa, até o doutor Menezes que fez aquele contrato protegendo meu patrimônio. Mas a força para continuar, para não desistir quando tudo parecia impossível, essa veio de dentro. E também do Olavo. Cada vez que olhava para o meu filho, pensava, não posso deixar ele passar pelo mesmo que eu passei. Tenho que quebrar esse ciclo. Nos anos 90, quando os 2 restaurantes já estavam bem estabelecidos e dando lucro consistente, criei um programa de treinamento especial. Chamava-se Novos Sabores, Novas Vidas. Era focado em mulheres em situação vulnerável, especialmente mães solo. Aquelas que, como eu fui um dia, estavam sozinhas, com filho para criar, sem apoio, sem oportunidade. O programa oferecia curso profissionalizante de gastronomia, totalmente gratuito, com bolsa auxílio para as despesas durante o treinamento. E o mais importante, garantia de emprego nos nossos restaurantes, para quem completasse o curso com bom aproveitamento. No começo, alguns clientes torceram o nariz. Tá contratando mulher da periferia? Vai baixar o nível do lugar. Ignorei. Sabia que o talento não escolhe classe social para nascer. E não é que deu certo? Algumas das melhores cozinheiras que já tive vieram desse programa. Muitas, depois de trabalhar um tempo com a gente, abriram os próprios negócios. Pequeno no começo. Um buffet de evento, uma confeitaria de bairro, mas que foram crescendo com o tempo. Hoje tem ex-aluna do programa, que é chefe renomada, que dá aula em escola de gastronomia, que tem programa de TV até. Não tem dinheiro no mundo que pague a satisfação de ver isso. Também criei um fundo educacional com parte dos lucros dos restaurantes. Todo ano, selecionamos jovem talento da gastronomia que não tem condição de pagar por estudo de qualidade.
Oferecemos bolsa completa em escola técnica ou faculdade, incluindo material, uniforme, tudo o que precisar. A única condição é que, depois de formado, dê aula de graça na comunidade por pelo menos 1 ano. É uma forma de multiplicar o conhecimento, de fazer o bem circular. Se tem uma coisa que aprendi na vida e que sempre repito para as meninas jovens é: fique atenta ao sinal de alerta em relacionamento. Eu não soube reconhecer esse sinal quando era adolescente. Também, como poderia? Ninguém nunca tinha me ensinado. Mas hoje sei identificar de longe. O homem que te isola das amizades, que controla seu dinheiro, que faz comentário diminuindo sua inteligência ou aparência, que tem explosão de raiva desproporcional por coisa pequena. Tudo isso são bandeira vermelha que não podemos ignorar. Como o mundo mudou desde os anos 60. Naquela época, uma mulher não conseguia nem abrir conta no banco sem autorização do marido. Não podia denunciar violência doméstica porque, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não tinha abrigo, não tinha lei, Maria da Penha, não tinha delegacia especializada, era cada uma por si, e Deus por todas. Hoje as meninas têm muito mais recurso, mais apoio. Não é perfeito ainda, longe disso. Mas comparado com o que era, nossa, é outro mundo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se o César não tivesse sofrido aquele acidente. Se eu teria conseguido me libertar de outra forma. Se teria tido coragem de fugir com o Olavo, de começar do zero em outro lugar. Nunca vou saber. A vida tomou o rumo que tomou. E aprendi a não gastar energia com "e se". Melhor focar no que foi e no que ainda pode ser. Mesmo para mim, que já vivi tanto, a vida ainda reserva surpresa. Ano passado, fui convidada para dar palestra na faculdade de gastronomia. Imagina! Eu, que não completei nem o ginásio, falando para estudante universitário. Fiquei nervosa, claro. Mas quando pisei naquele auditório e vi todos aqueles jovens olhando para mim com respeito, com interesse, soube que tinha algo valioso para compartilhar. Não era só sobre receita ou técnica de cozinha. Era sobre persistência, sobre transformar dor em força, sobre nunca desistir. Tem dia que acordo com dor nas juntas, com o corpo reclamando dos quase 80 anos. Dia que a memória falha, que a energia não é mais a mesma. Mas nesses momentos, olho pela janela da minha casa, vejo o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Penso nos restaurantes que construí do nada, no filho que criei para ser um homem decente, nos neto e bisneto que são minha continuação no mundo, e penso, valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada noite sem dormir. Valeu muito a pena. Se tivesse que resumir o que aprendi nesses quase 80 anos de vida, diria que é isso. Ninguém determina seu valor a não ser você mesma. Podem te diminuir, te machucar, te dizer que você não é nada. Mas dentro de você existe uma força que ninguém pode tocar. E é essa força que, no fim das contas, determina quem você realmente é e até onde pode chegar. E também aprendi que a vida é como cozinhar um prato complexo. Não adianta ter pressa. Cada processo tem seu tempo certo. Tem coisa que precisa ferver rápido em fogo alto. Tem coisa que precisa cozinhar lentamente em fogo baixo. O segredo é saber identificar o tempo certo de cada etapa. E nunca, nunca mesmo deixar ninguém apagar seu fogo. O que mais me orgulha hoje é ver que não desperdicei a dor que vivi. Transformei ela em algo positivo, não só para mim, mas para centenas de outras mulheres que passaram pelos programas que criei. Dor que não se transforma é dor em vão. A minha serviu de adubo para uma vida que floresceu além do que eu jamais poderia sonhar. Se você é uma mulher passando por situação parecida com a que vivi, quero que saiba, existe saída. Pode não parecer agora, no meio da tempestade, mas existe. Busque ajuda, não tenha vergonha. Hoje tem recurso que na minha época nem sonhávamos. Delegacia da Mulher, linha de denúncia, abrigo, assessoria jurídica gratuita. Não precisa atravessar isso sozinha como eu atravessei. E se você já passou por isso e sobreviveu, como eu, não guarde essa experiência só para você. Compartilhe.
Ajude outras que estão no caminho que você já percorreu. Seja o apoio que você gostaria de ter tido. Uma mão estendida no momento certo pode salvar uma vida. Nunca subestime o poder de um gesto de solidariedade. Eu sou Serafina Oliveira, e esta é apenas uma das muitas histórias de mulheres que reconstruíram suas vidas a partir do caos. O que me manteve de pé foi saber que meus pratos alimentavam não só clientes, mas também meu espírito de independência. Se você chegou até aqui, já sabe que nossos piores momentos não precisam definir nosso futuro. Se quiser conhecer mais mulheres como eu, que transformaram receitas amargas em banquetes de dignidade, se inscreva no canal Sabedoria da Vovó. A vida pode começar com ingredientes ruins, mas o que importa é quem controla o fogo no final. E sabe o que é mais incrível? Cada pessoa que ouve minha história e se inspira para mudar a própria vida, é como se eu estivesse preparando mais um prato, alimentando mais uma alma. É um legado que vai além dos restaurantes, além do dinheiro, além de qualquer coisa material. É um legado de esperança. E isso, minha gente, é o tempo.